Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro e nessa aula nós trataremos da essência do nosso curso, da base, do acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos. A lei de licitação, lá no artigo 67, estabelece que a administração pública ela deve acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados. Para tanto, ela deve designar um representante especialmente para fazer isso. Esse representante, o ideal é que ele tenha conhecimentos sobre o objeto. Se ele não tiver, a administração pública pode contratar um terceiro para assisti-lo, para orientá-lo. O que nós podemos extrair disso é que a atividade de fiscalização e acompanhamento ela é privativa da administração pública. O gestor público, o ordenador de despesa, o seu secretário, ele não pode contratar uma empresa ou um particular especialmente para fiscalizar o contrato. Não, ele tem que designar um representante da administração pública, via de regra, ou um servidor público pertencente ao quadro. A empresa pode ser contratada simplesmente para dar apoio, suporte a ele. Esse representante da administração pública será você, fiscal de contrato. Fiscal? Não seria gestor, Denis? Você não fez uma confusão? Não, gente. Gestor ou fiscal de contrato? Que termo você vai utilizar? A lei de licitação, ela não especifica as nomenclaturas a serem adotadas. Essa nomenclatura provém dos atos normativos baixados pelos entes públicos. O Tribunal de Contas, por exemplo, que muitos usam como referência, não há a figura do fiscal do contrato. Lá é gestor do contrato. A maioria dos órgãos da administração pública estadual, do Tocantins, adotam a nomenclatura fiscal de contrato. Há alguns órgãos que há tanto o gestor de contrato como o fiscal do contrato. Vocês da CESAL, da Secretaria de Saúde do Estado, por exemplo, têm as duas figuras. Confirmem se a portaria não foi revogada, mas a última vez que eu ministrei o curso, em agosto mais ou menos, tinha uma portaria que estabelecia as duas figuras, gestor e contrato. Há as duas figuras, os dois agentes, há um gestor, há um fiscal, é indispensável que as atribuições deles sejam claras, definidas e específicas, para não haver choque de atribuições, até mesmo para o gestor, o secretário, saber de quem cobrar. Não foi feito isso, a quem competia? E vai ficar o empurra-empurra. Não, era do gestor, não, era do fiscal. Deixem isso claro, ok? Esse gestor ou fiscal, ele deve ser designado, conforme vocês podem observar no slide. Deve haver uma designação, é especialmente designado para isso. Essa designação tem que ser formal e juntada aos autos. A lei de licitação não estabelece a forma de designação. Via de regra, se faz por portaria, publicada no Diário Oficial, no caso do Estado, e o Boletim Oficial do Tribunal de Contas, no caso do Tribunal. Tem que ser formal, juntada aos autos, emitida tempestivamente. Se você é fiscal do contrato, você tem que ser comunicado disso antes da execução contratual. E essa portaria tem que ser expedida no início da relação contratual, não durante. E, pasmem, depois da execução contratual. O Tribunal de Contas, nas suas fiscalizações, já constatou isso. Portarias que são emitidas no meio da execução contratual. Tempestividade, ok? A designação deve recair sobre pessoa competente. O ideal é que a pessoa tenha conhecimento sobre o objeto, senão a administração pública deverá incorrer em mais um custo. Contratar um terceiro para assistir o servidor designado. Gestor público, ele pode olhar no recursos humanos. Consulta os recursos humanos que ele vai te dar a ficha, a qualificação dos servidores. E aí você vai ter a segurança de estar escolhendo alguém com capacidade para fiscalizar o objeto. Pelo menos em termos qualitativos, em termos de conhecimento do objeto. Conhecimento básico para fiscalização nós estamos tratando aqui, ok? A designação não pode ferir o princípio da moralidade. O pregoeiro, o membro da comissão de licitação, por exemplo, não podem ser designados fiscais de contrato, porque eles já atuaram
nesse processo. Eles já tiveram participação anteriormente. Isso fere o princípio do princípio da moralidade, do qual deriva o princípio da segregação de funções. O gestor público, gente, o secretário, ele não pode ser fiscal de contrato. O Tribunal de Contas do Estado já constatou isso. O secretário se autodesignando para ser fiscal de contrato. Moralidade deve ser observada em toda a administração pública, em toda e qualquer atividade, ok? Algumas atribuições do fiscal de contrato. Essas atribuições, elas podem decorrer da lei, que é a previsão que está na Lei 866 de 93. Anotar as ocorrências em registro próprio, adotar as medidas de correção, receber bens, são alguns exemplos de atribuições de vocês decorrentes da lei. Chama atenção para a anotação das ocorrências. Vocês, fiscais de contrato, representantes da administração pública, devem manter um registro próprio e permanente dos contratos que vocês fiscalizam. Deve existir. É uma obrigação legal e a jurisprudência do TCU é firme nesse sentido. Deve existir um livro, registro, no caso, se você adotar a sistemática de um livro. A lei não diz como será. Se você quiser, você pode fazer um livro. Lembram daqueles livros de ata, capa preta? Redige o documento lá na internet, lá no seu computador, registre o fato, assine e, se for o caso, pegue a assinatura do preposto. O preposto é aquele representante da contratada. Cola lá no seu livrozinho, data, assina e acabou. E assim sucessivamente durante toda a execução do contrato. Não esqueçam disso, mantenha esse registro próprio. Decorrente da jurisprudência do TCU, temos várias atribuições de vocês, em razão da jurisprudência. Vamos pegar somente essa aqui, ó. Elaborar relatórios periódicos. Sim, vocês têm que demonstrar a atuação, vocês têm que demonstrar que estão exercendo as atribuições previstas na sua portaria de designação e na lei de licitação, ok? Faça relatórios periódicos referentes ao contrato que você está fiscalizando, em termos qualitativos e quantitativos. Além do livro de ocorrência, gente. Não confundam as duas coisas. É um relatório referente à execução e os livros de ocorrência, as falhas, defeitos que foram constatados, que pode ser traduzido nesse relatório, sem nenhum problema. Decorrente de normas inferiores. Prestar informações aos órgãos de controle. Essa previsão está na portaria de vocês. O Estado estabelece essa previsão. É comum em todas as portarias que eu verifiquei. O Tribunal de Contas faz uma auditoria, se ele solicitar informações referentes a um contrato, você, fiscal de contrato, pela sua portaria, é quem tem responsabilidade para prestar. Algumas atribuições. Não fiquem preocupados. As atribuições elas devem ser claras, as que estão previstas na lei vocês não devem negar conhecimento, as que estão previstas na portaria também não, e atente-se para a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Agora, nós trataremos de algumas condições para a atuação eficiente do fiscal ou do gestor do contrato. Aqui nós temos um rol meramente exemplificativo. E aí já respondemos à nossa terceira indagação. Como fiscalizar? Um pequeno roteiro para vocês. Primeiro item, ter conhecimento prévio de sua designação, atribuições. A designação, mais uma vez, gente, tem que ser tempestiva. Várias vezes a gente já constatou e já ouvimos relatos de servidores durante os cursos de que eles são designados e somente no momento de atestar a nota fiscal, eles recebem a portaria. Não é assim que funciona, gente. Tem que ser tempestivo, você tem que ter conhecimento para poder atuar. Como é que você vai atestar uma nota fiscal referente à prestação de serviço que foi feito no mês passado e a nota fiscal chegou agora, 10 dias depois do término do mês? Tem como você verificar isso? Não tem. O que passou, passou. É dali para frente. Tempestividade no ato da sua designação. Possuir cópia do contrato. Em resumo,
possuir cópia dos documentos indispensáveis à atuação de vocês. Na primeira aula, a gente já tratou disso. Guarde, arquive, faça um registro próprio, um arquivo próprio de vocês, porque o processo ele pode não estar disponível. Mais uma vez eu digo isso. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais. Não se fiscaliza um contrato sem ler o contrato. Eu já vi reclamações de fiscais de contrato que foram designados que não tiveram acesso ao contrato. Como, gente? Não tem como uma fiscalização ser realizada sem conhecer os termos contratuais. Para evitar isso, foi designado. No primeiro momento, solicite o processo administrativo e extraia a cópia dos documentos. Não esqueçam o contrato, gente. Esse é indispensável a vocês. Ter autonomia, independência fiscalizatória e condições saudáveis para fiscalizar, para a realização da fiscalização. São princípios básicos, indispensáveis para a fiscalização de um contrato. Você não pode ter nada que comprometa a sua atuação. Vou pegar outro exemplo, que aqui a gente pode relacionar a quebra da moralidade. O gestor, o secretário da pasta, ele mesmo se designa fiscal de contrato. Lembrando que vários atos são ele que pratica. A licitação é ele que autoriza, é ele que homologa, o contrato é ele que assina. Vocês viram como há um choque? Ele não tem a imparcialidade necessária. Isso deve ser analisado quando da designação do fiscal do contrato. Se você se julga impedido de ordem moral, comunique ao gestor, comunique àquele que quer te designar. Por escrito, gente. Tudo aqui que eu estou falando é por escrito. Nada verbal, nada de boca. Faça comunicação formal. Você deve conhecer e reunir-se com o preposto da contratada. É indispensável. Serviços de natureza continuada. Vai ter o preposto. Fiscal, vocês não são chefes, vocês não são patrões dos empregados contratados, dos empregados da empresa. Vocês não dão ordens. Cuidado com isso, gente. Vocês podem correr risco de receber processos por causa disso, um processo administrativo. Ok? Constatou uma irregularidade, um desvio de conduta, por exemplo, de um empregado, você não vai sancioná-lo, você vai comunicar ao preposto. É ele que vai adotar essa medida, é ele que é o representante da administração pública. Pegando essa linha, não permitam que servidores públicos se achem ao direito de dar ordem aos empregados. Preposto existe para isso. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais, isso é indispensável, gente. Isso é acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Todas as obrigações. Não é somente entregar o medicamento. O medicamento ele tem que ser entregue, por exemplo, de forma adequada. Tem que ser refrigerado, porque senão ele perde os efeitos. E assim sucessivamente, gente. Cumprimento das obrigações, fiel cumprimento do contrato, não se limita apenas a entregar o objeto. Comunicar à administração a necessidade de alteração. Isso está previsto na portaria de vocês. Tem que alterar o contrato, o fiscal do contrato é que está dia a dia ali. Alguns gestores entendem que o fiscal do contrato tem que se manifestar sobre isso. Se o seu órgão tem o gestor e o fiscal, conforme nós abordamos anteriormente, divida as atribuições. Na minha opinião, a minha opinião de instrutor, aqui de colaborador de vocês. Questões gerenciais pode ficar por conta do gestor. E o fiscal, ele fica especificamente com aquelas questões mais diretas, o dia a dia, quem está de frente lá na batalha, vendo a execução do serviço, a prestação efetiva. Questões gerenciais pode ser jogado para o gestor do contrato. Conferir as faturas e fazer glosa. Não atestem faturas por serviços ou objetos não fornecidos ou não entregues, gente. Se você constatou que a fatura encontra inserido um serviço não prestado, faça a glosa. Glosar é excluir da fatura aquele valor, para não ocorrer no pagamento por um serviço não prestado. Recusar serviço ou fornecimento irregular. O bem que está sendo entregue, se não possui a qualidade que a administração pública licitou e contratou, não deve ser recebido. Recuse esse bem.
Pegando como exemplo o fornecimento de alimentação preparada, marmita. Quando a licitação licita, ela exige determinada característica e qualidade. Se for executada, apresentada uma alimentação diversa da que foi contratada, não receba. Por isso você tem que estar dia a dia fiscalizando. Determinados objetos exigem essa atuação. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa, regra que eu falei para vocês, tudo formal. Comunicou por escrito, registra lá no seu livro de ocorrência, não esqueçam de fazer isso. Registrar todas as ocorrências, nós já tratamos desse ponto no documento próprio para isso. Ter cuidado com a subcontratação. A subcontratação é quando a empresa que foi contratada tira o time de campo e coloca outro no lugar dela. A subcontratação total é proibida, a parcial ela é permitida, desde que o edital e o contrato não vedem. Cuidado com a subcontratação, ok? Acompanhar o valor dos créditos orçamentários. O contrato, a administração pública só pode executar se houver saldo orçamentário. Aquele valorzinho previsto lá na lei orçamentária para o contrato. Como é que vocês vão fazer isso? Cria uma planilha, gente. Mês a mês vocês vão pegando a planilha e vão abatendo os valores. E lá vocês vão saber, olha, o valor que tem na nota de empenho é tanto, o valor que está sendo executado ultrapassou aquilo, vai ultrapassar. E aí comunica para quem tem competência fazer a alteração necessária, que aí a gente chama de suplementar o crédito criado anteriormente. Entenderam mais ou menos, né? A atividade de fiscalização, ela requer atitudes, comportamento. Ninguém fiscaliza um contrato sentado na sua cadeirinha. Determinados contratos necessitam que você bata pernas, que você ande pelos corredores, verifique se o serviço está sendo prestado, ok? Esses eram os conteúdos de hoje. Esses eram os conteúdos previstos para essa aula e, mais uma vez, aguardo as considerações de vocês e as dúvidas. Não esqueçam de postar dúvidas, gente. Não levem as dúvidas para casa para a execução do contrato. E até o nosso próximo encontro.